Minha gente, o futebol tem dessas. Algumas vezes ele irrita. Wagner Romero falando de Grêmio nada mais, aqui para falar sobre essa doída derrota para o Botafogo na Arena nesse domingo à noite, 2-0, um jogo onde é difícil falar em resultado injusto, mas o Grêmio fez pelo menos ali 65 minutos de um futebol muito bom, muito consistente, muito volume, criando várias oportunidades, desperdiçando, né, elas, mas criando muitas oportunidades, dominando o jogo, praticamente não deixando o Botafogo jogar, encurralando o Botafogo, e acabar o jogo com uma derrota dessas é difícil. É até difícil analisar o jogo em si, porque vai olhar quanto que era para ser o jogo, tal, difícil falar. O Grêmio que foi a campo com um time que vem sendo escalado normalmente, com Gabriel Grando no gol, o trio de zagueiros, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, à frente Reinaldo na esquerda, João Pedro na direita, Carbajo e Vila Sante, Bitelo, Cristaldo e Luiz Soares. Um jogo, como eu falei, né? Um jogo onde o Grêmio mandou, fez um primeiro tempo muito, muito, muito bom. Né? O Grêmio teve uma situação só que o Grêmio ali marcou bobeira, que foi o gol anulado do Botafogo, né? Que até aquele momento era a única coisa que o Botafogo criava. Né? Era a bola no Tiquinho Soares para ele tentar fazer a parede. Numa dessas paredes aí o Bruno Vini acabou fazendo uma falta boba no Tiquinho, né? Que estava de costa, longe da área, empurrou, sofreu a falta e veio a situação de muita força do Botafogo, que é a bola parada. Cruzamento, Cuesta desvia de cabeça, o Tiquinho marca no segundo pau, aí veio o VAR e um impedimento aí por um tiquinho, né? O gol anulado então, mas foi ali a única bobeira que o Grêmio deu até então. Depois ainda teve, acho que um lance do Eduardo, eu acho que ele rompe a linha de marcação do Grêmio, entra intermediária dentro ali, finaliza de esquerda nas mãos do Grando, no meio do gol. Foi a única coisa de perigo que o Botafogo nos trouxe no primeiro tempo. E nós criando muitas, muitas oportunidades, pecando um pouco ali no penúltimo passe, no último passe, tivemos várias vezes com o domínio da bola dentro da área do Botafogo e não conseguimos marcar. O Luiz Soares perdeu uma grande oportunidade, uma bola que veio cruzada para trás, acho que do João Pedro. Ele bate de chapa, a bola vai, passa do lado na trave. Depois teve uma outra no cruzamento do Cristaldo, que ele também antecipa a bola difícil, picando, vai por cima. Entre outras oportunidades aí que teve, e sempre o Lucas Perry muito bem no gol do Botafogo. No intervalo, eu particularmente esperava que... Eu tinha dúvida se o Soares voltaria para o segundo tempo, porque dá para ver claramente que ele está sem condição de jogar, e mesmo sem condição de jogar, ele é um cara que está fazendo a diferença, né? Mas o Grêmio voltou com o mesmo time, o Botafogo fez uma mudança, entrou o Marçal na lateral esquerda no lugar do Hugo, e aí foi um acréscimo do Botafogo, né? Mas mesmo assim, olha, até os 15, 20 minutos, talvez até um pouquinho mais, 20, 25 minutos ali do segundo tempo, o Grêmio mandou no jogo, mandou totalmente no jogo. O Botafogo teve uma oportunidade num contra-ataque, chute do Tietê, que o Grêmio fez uma boa defesa, né? E deu, foi só, né? O Grêmio continuou empilhando oportunidades com o Soares, um pecado aquela bola na trave dele. Depois também com o Soares, chuta, Lucas Perry pega e Reinaldo chuta e ele faz um milagre. Até agora não sei como é que ele defendeu aquela bola. Teve chance com o Cristaldo, várias chances, né? E aí, o lance mais polêmico do jogo, né? O Luiz Soares vira uma bola pro Bitelo, o Bitelo domina no peito, domina. Quando vai limpar o Marçal primeiro coloca as mãos à frente para impedir que o Bitelo passe por ele e ainda no final puxa a camisa. Pênalti, claro. Só tem uma pessoa que não. Só tem, na verdade, 3 pessoas que não deram pênalti, né? O juiz, quem mandava no VAR,
né? E o pessoal lá da Central do Amigo na Globo, do Sport TV, que nunca vão contra a arbitragem, né? Os ex-árbitros que comentam a arbitragem que nunca falam que o árbitro erra. Enfim, para mim, pênalti ali, o jogo mudaria de história, reta final já de jogo, quase 30 minutos já, enfim. E ali nesse momento, Renato fez duas trocas que eu acho que influenciaram bastante na queda de rendimento do Grêmio. Carbajo e Cristaldo. Cristaldo normalmente é substituído, porque ele não consegue manter aquela mesma intensidade do jogo todo, mas foi um grande jogo do Cristaldo, né? E o Carbajo também vinha fazendo um bom jogo, discreto, mas um bom jogo, né? E aí entrou, ele recua o Bitelo para a função de volante, e colocou o Ferreirinha e o Cuiabano, e aí o Grêmio perde. Eu acho que Ferreira e Cristaldo, em termos de marcação, até dá meio que na mesma, ambos não marcam muita coisa, né? E aí, enfim, entrou o Cuiabano também, um pouco atrapalhado, não entrou bem, o Bitelo recuou para volante, acho que ali quando ele entra nessa função mais defensiva, ele perde um pouco da intensidade, já cansado também no jogo, né? Isso mostra também uma fraqueza do nosso plantel, falta volantes para quando precisa essa troca de sair o Carvalho ou sair o Vila Sante, né? Enfim. E aí nesse momento o Grêmio já tinha baixado bastante as linhas, já não conseguia mais marcar o Botafogo lá em cima, como fez em quase todo o jogo, né? E aí o Botafogo começou a tocar a bola, começou a ter mais posse de bola, começou a ficar um jogo mais perigoso, mas mesmo assim o Botafogo não conseguia criar muita oportunidade, não criava nenhuma oportunidade, só tinha o domínio da posse de bola e o Grêmio com alguma dificuldade para marcar. Mas numa dessas situações aí, o Bruno Alves cortou uma bola lá na linha de fundo, recebeu uma pressão do Segovia, quis cavar uma falta, uma mania chata de todo jogador brasileiro, encosta, ele cai, o Segovia encostou nele, ele caiu, o juiz não deu falta, a bola sobrou para o outro jogador do Botafogo, foi na linha de fundo, tocou para trás, o Eduardo chutou sem chances para o Grêmio, fazendo 1-0 o Botafogo, e estava meio que desenhado que isso que ia acontecer, porque o Grêmio martelou, e não conseguia fazer o gol. E aí, depois dessa alteração, Renato fez mais trocas, colocou Vina, colocou Natan, colocou o André, abriu completamente o time, o Grêmio já ficou bem espaçado, já sentiu muito gol, e dali em diante, mesmo com todas essas alterações, o Grêmio não conseguiu criar mais nada para empatar o jogo, e ainda viu o Botafogo fazer o segundo, dessa vez num erro do Reinaldo, erra um passe bobo, contra-ataque do Botafogo, o Botafogo de novo vai à linha de fundo pelo lado esquerdo do Grêmio, cruza para trás, e aí o Carlos Alberto, eu acho, não lembro, faz o gol, contra-pé do Grêmio, 2-0, matando o jogo, e o Botafogo mostrando aí porque sim deve ser levado a sério nessa corrida ao título brasileiro. Acho que a nota preocupante para esse jogo, para nós gremistas, é o fato de o Grêmio mais uma vez sofrer gols. O Grêmio, tirando os times do Z4, tem a pior defesa do campeonato. Renato até falou na entrevista que não se importa de tomar gols desde que faça, só que o Grêmio já tem alguns jogos, não em seguida, mas por exemplo, vai citar o jogo do Flamengo, o jogo de ontem, entre outros, que o Grêmio cria realmente oportunidades, mas não está fazendo, né? E aí não está fazendo, mas também não está deixando de não sofrer os gols, né? Está sofrendo os gols. Então isso é uma nota para a gente ficar preocupado. E também Luis Soares, né? Claramente sem condições de jogo, jogador que já começa o jogo mancando várias vezes durante o jogo. Tu vê que ele até para virar o corpo, às vezes não é nem para correr, ele já tem dificuldade. Então o Grêmio tem aí um assunto importante a lidar, que é a questão do Soares, né? Independente do Soares operar ou não o joelho, ficar ou não no Grêmio, o Grêmio precisa agir no mercado para contratar um jogador à altura para poder realmente descansar o Soares em vários jogos e até mesmo durante os jogos, né? Quando precisar sair. Tá certo? Agora é pensar na Copa do Brasil, quarta-feira contra o Bahia, esquecer essa derrota, focar na parte boa desse jogo, que foi a atuação do Grêmio, o volume, o acúmulo de oportunidades que o Grêmio criou, né, para a gente poder passar aí para as semifinais da Copa do Brasil na quarta-feira. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito!